Ela atingiu o chão de mármore com um baque seco, no exato momento em que a amante ciumenta irrompeu pelo corredor da cerimônia, gritando que o noivo pertencia a ela. Diante dos convidados atônitos, a amante arrancou o buquê das mãos da noiva e a golpeou no rosto, fazendo com que a noiva, grávida, desabasse em terror. O caos se instalou. Os convidados gritaram, as câmeras filmaram tudo, mas no instante em que as portas se abriram com força e seu pai entrou, todo o salão congelou. A chegada dele não apenas deteve o ataque, ela pôs fim ao casamento, às mentiras e ao homem que falhou com ela. O grande palácio de São Paulo brilhava como um palácio esculpido em luz. Seus lustres derramavam reflexos dourados e quentes sobre o mármore, criando um brilho tão suave e perfeito que todo o salão parecia suspenso em um sonho. Altos vasos de cristal ladeavam o corredor. Lírios brancos transbordavam deles em cascatas elegantes. Sua fragrância subia em ondas delicadas, flutuando entre as fileiras de convidados sentados. Cada vela tremeluzia com precisa disciplina. Cada laço havia sido amarrado com simetria impecável. Nada no salão sugeria o caos. Nada insinuava que a noite estava a momentos de desmoronar. Os convidados cochichavam uns com os outros, com emoção abafada, enquanto as luzes diminuíam. As câmeras se levantaram. Amigos e familiares se inclinaram para a frente em antecipação. Eles vieram testemunhar uma união espetacular. O casamento do ano, a fusão de riqueza, reputação e duas famílias poderosas. Ninguém imaginou que a cerimônia seria lembrada por algo completamente diferente. Algo que ninguém poderia ter previsto. Atrás das cortinas de seda na entrada do salão, a noiva, Isabela Mendonça, segurava o buquê junto ao peito. Seus dedos apertavam inconscientemente os caules enquanto ela inspirava lentamente. O vestido de cetim marfim a envolvia suavemente. Seu corpete de renda de cristal cintilava sob as luzes do palco. A saia suave em forma de A dava espaço para a pequena, mas inconfundível, curva de sua gravidez de 4 meses. Ela escolheu o vestido cuidadosamente para se mover livremente. As delicadas mangas de organza brilhavam ao toque da luz. Seu véu era sutil, contornado com cristais que capturavam o ar cada vez que ela inalava. Ele sussurrava uma tranquilidade silenciosa para seu bebê ainda não nascido. Algo simples, algo cheio de esperança. Esta noite é uma boa noite. Esta noite é o nosso começo. Sua voz tremeu apenas ligeiramente, da mesma forma que uma vela pisca mesmo em uma sala imóvel. A música começou. Uma única nota de violino subiu como um raio de luz matinal, seguida pelo zumbido quente de um violoncelo. A melodia a envolveu suavemente, impulsionando-a para a frente. 2 assistentes abriram as cortinas de seda, e um rio de luz dourada se derramou sobre sua figura. O salão ofegou. Ela pisou no corredor de mármore, e o som de seu salto tocando a pedra ressoou com clareza perfeita. Os telefones se levantaram instantaneamente. Os convidados cobriram a boca, maravilhados com o quão radiante ela parecia. Seu véu flutuava atrás dela como uma nuvem de luz. Seu rosto estava suave, brilhante, calmo. Sua mão roçou o ventre por um momento, um gesto terno feito quase instintivamente, e vários convidados cochicharam entre si que ela parecia um anjo. Ela começou a andar lentamente pelo corredor. As velas brilhavam ao seu lado. Cada passo parecia equilibrado e tranquilo. Ela se sentia bonita, esperançosa e certa de que a vida estava finalmente se alinhando para ela. O homem no fim do corredor era o pai de seu filho, o futuro em que ela acreditava, a estabilidade que ela ansiava. Em sua mente,
O mundo se aquecia com promessas. Mas esse calor não alcançou o noivo. Rafael Toledo estava sob o arco floral, vestido em um smoking preto sob medida que deveria tê-lo feito parecer confiante. Mas, em vez disso, parecia uma camisa de força. O suor brilhava em suas têmporas. Ele continuava puxando o colarinho, embora a temperatura na sala estivesse agradavelmente fria. Sua respiração estava irregular. Seus olhos se dirigiam repetidamente para a porta lateral atrás dele. Toda vez que ele olhava para lá, sua mandíbula se apertava. Ele parecia menos um homem esperando para se casar com a mulher de sua vida, e mais um homem esperando que uma ameaça irrompesse pela parede a qualquer segundo. Alguns convidados notaram sua tensão. Eles trocaram olhares, confusos, mas ninguém disse nada. Assumiram que era nervosismo, ou medo do palco, ou apenas emoção. A noiva não percebeu seu desassossego. Sua atenção estava fixada em seu futuro. Seu coração batia no ritmo da música. Ela imaginou a troca de votos, imaginou os aplausos, imaginou uma vida tranquila finalmente ao seu alcance. Ela só via beleza, só ouvia música e só sentia uma alegria silenciosa. Cada passo a levava para mais perto do altar, da promessa de uma família, da crença de que esta noite tudo ficaria bem. Na metade do corredor, a orquestra se elevou em sua harmonia mais bela. A noiva inspirou suavemente, abraçando o momento, deixando-o preenchê-la como uma luz solar quente. O salão pareceu prender a respiração em admiração. Então, aconteceu. Um estrondo violento fendeu o ar. As portas de serviço atrás do noivo se abriram com tanta força que o impacto ecoou pelo mármore como um tiro. Os convidados saltaram em seus assentos. Uma mulher ofegou ruidosamente. Um homem deixou cair seu copo. Os músicos ficaram imóveis. O arco do violino ficou suspenso no ar. Os dedos do violoncelista pararam nas cordas. Todo o salão ficou em silêncio em uma única, atordoada batida. O buquê da noiva tremeu. Ela parou de andar. Seus olhos se ergueram lentamente para a fonte da explosão de som. Seu véu se moveu ligeiramente enquanto o ar mudava. As velas tremeram. Uma sombra preencheu a porta. Uma figura estava lá, emoldurada pelas luzes brilhantes do corredor atrás dela. O contorno era inconfundivelmente feminino, mas a postura era rígida, agressiva, como esculpida em fúria. Sua silhueta bloqueou o brilho do corredor. Sua presença engoliu o silêncio da sala. Mais convidados ofegaram. Alguém sussurrou um nome. Outra pessoa murmurou que isso não podia estar acontecendo. O rosto do noivo perdeu toda a cor. Seus lábios se entreabriram. Suas pupilas dilataram-se, como se ele tivesse acabado de ver um fantasma que se recusava a permanecer enterrado. A noiva sentiu a atmosfera se contorcer. O quarto não parecia mais quente. Parecia uma corda bamba, prestes a romper. Ela deu um único passo para trás, e a mulher na soleira deu um passo para a frente. As velas piscaram violentamente, como se tivessem percebido o perigo antes de qualquer pessoa. A noiva apertou o buquê. Sua respiração falhou. Ela não sabia quem era a mulher. Ela não entendia por que o noivo parecia aterrorizado. Ela só sabia de uma coisa. A cerimônia que tinha sido perfeita momentos antes havia rachado. A noite havia mudado. Algo desastroso havia chegado. E o salão se preparou, sentindo que este era apenas o começo. A mulher de vermelho se moveu primeiro. Em um segundo ela estava emoldurada na entrada, e no próximo, ela estava irrompendo pelo corredor com a velocidade de alguém que havia perdido o controle há horas, e só agora estava liberando tudo o que havia dentro. Cada estalo agudo de seus saltos, agulha, ecoava contra o mármore como uma contagem regressiva. Os convidados
se inclinaram instintivamente para trás em sua passagem, seus rostos contorcidos com confusão, descrença e uma crescente sensação de pavor. Um casamento era para ser sagrado. Um casamento era para ser intocável. Mas o vestido vermelho cortando o corredor deixou claro que nada naquela noite era seguro. Seu cabelo balançava descontroladamente sobre os ombros enquanto ela gritava, sua voz áspera e venenosa. Ele não te ama. Nunca amou. Ele me pertence. As palavras voaram pelo salão, atingindo o ar com força brutal. Ofegos vieram das primeiras filas. Algumas pessoas pensaram ter ouvido errado. Outros trocaram olhares frenéticos. Mas ninguém interpretou mal a raiva em sua voz. Não tremeu, não hesitou. Ela foi forjada com certeza e traição, afiada pelo ciúme e alimentada pelo desejo de destruir a mulher de branco. O noivo permaneceu no altar, imóvel. Seu rosto se apertou. Então relaxou. Então apertou novamente como se seu corpo não pudesse decidir se fugia ou desabava. Seus olhos imploravam silenciosamente para ela parar, mas ele ainda não disse nada. Sua paralisia disse a verdade antes que qualquer confissão pudesse. E a verdade era uma lâmina que cortou a noiva antes que a amante sequer a tocasse. A noiva ficou imóvel no meio do corredor. Seu buquê tremia em suas mãos. Seu coração batia forte contra suas costelas. Ela sentiu o chão se inclinar ligeiramente sob seus sapatos. Seu véu ondulou como se um vento frio tivesse soprado pelo salão. Ela olhou para o noivo, procurando por tranquilidade, mas não encontrou nenhuma. Sua expressão estava esculpida em medo. Não medo por ela, mas medo de ser exposto. Ela deu um único passo incerto para trás. A amante encurtou a distância como um predador fixando sua presa. Quando ela alcançou a noiva, ela não parou para respirar ou explicar. Sua mão se lançou para a frente e agarrou o buquê com um puxão violento. Os lírios se soltaram do aperto da noiva. Os caules delicados se partiram. Pétalas brancas se espalharam pelo chão polido como penas rasgadas. A noiva ofegou. Suas mãos subitamente vazias. Seu fôlego roubado. A amante levantou o buquê destruído. Então o atirou para o lado. Ele atingiu o chão com um baque surdo. As flores se despedaçaram no caos. Você acha que ele te quer? Ela gritou. Você acha que este bebê o fará ficar? Ele me contou tudo. Ele me disse que você era patética. Ele me disse que você não era nada. A noiva balançou a cabeça. Sua voz falhou enquanto ela sussurrava. Por favor, pare. Você está me machucando. Você está arruinando tudo. A amante avançou. Quase peito com peito agora. Sua respiração quente de fúria. Então ela levantou a mão. Os convidados ofegaram, percebendo o que estava por vir, mas impotentes para pará-lo. O tapa atingiu a noiva com precisão brutal. O som ecoou pelo salão com um estalo agudo que silenciou até mesmo os sussurros frenéticos. A força do golpe virou a cabeça da noiva para o lado. Seu véu se agitou violentamente sobre seu rosto. Uma dor atravessou sua mandíbula e pescoço. Sua visão embaçou. Seus joelhos cederam. Seu corpo se inclinou para a frente enquanto a gravidade a puxava para baixo. O instinto superou o choque e suas mãos voaram para o estômago. Ela cobriu o ventre protetoramente, mesmo enquanto caía. Seu vestido de marfim girou ao seu redor em uma onda suave de tecido, mas o mármore abaixo não ofereceu piedade. Ela caiu com força sobre os joelhos, depois sobre as palmas das mãos, o impacto vibrando por seus braços. O salão explodiu. Gritos irromperam dos assentos. Alguém gritou por segurança. Outro gritou para ela parar. O caos preencheu cada canto da sala.
Os convidados se levantaram abruptamente, derrubando cadeiras e espalhando programas. Uma mulher gritou, implorando para alguém ajudar a noiva. Um homem tentou avançar, mas outros bloquearam o corredor em pânico. Os músicos largaram seus instrumentos. Um violino caiu no chão com um estrondo, enviando uma nota aguda e dissonante pelo ar. A amante não parou. Levante-se, olhe para mim. Olhe para a mulher que ele realmente quer. Sua voz pingava triunfo. Seus olhos brilhavam com ódio. Ela se aproximou da noiva novamente, como se pretendesse golpeá-la uma segunda vez. A noiva levantou a cabeça lentamente, o véu cobrindo metade do rosto. Sua respiração saía em rajadas curtas e trêmulas. Ela tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Lágrimas brotaram por trás de seus olhos, não apenas de dor, mas de uma angústia tão profunda que ela a sentiu em seus ossos. Sua bochecha queimava, seus joelhos latejavam, suas palmas ardiam pela pedra implacável, mas nada disso se comparava ao terror que a apertava no peito, percebendo que a amante poderia atacar novamente. Ela abraçou o estômago com mais força, protegendo seu filho com braços trêmulos. Ao seu redor, o mundo se transformou em um turbilhão de ruído. Chamas de pânico acenderam-se por toda parte. Alguém na terceira fila soluçava incontrolavelmente. Outro convidado agarrou um telefone e começou a filmar. As luzes fracas piscavam sobre dezenas de rostos horrorizados. Cada pessoa estava congelada em um momento que parecia irreal, como se o casamento tivesse sido engolido por um pesadelo. A amante inclinou-se para a frente, seus lábios se torcendo em um sorriso cruel. Este era para ser o meu casamento, não o seu. Você me ouve? Sua voz falhou com uma mistura de raiva e desespero. Ela levantou a mão novamente. Aquele movimento quebrou a paralisia da multidão. Uma dama de honra gritou. Vários convidados correram para a frente, empurrando cadeiras em seu caminho, tentando alcançar a noiva antes que a amante batesse de novo. Guardas de segurança correram da parte de trás do salão. Seus passos ecoaram estrondosamente pelo chão de mármore. O coração da noiva batia descontroladamente. Ela se apoiou em um cotovelo, tentando rastejar para trás, mas seu vestido se emaranhou em torno de suas pernas. Ela ofegou. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela sussurrou para o bebê dentro dela novamente. Está tudo bem? Por favor, fique seguro. Por favor, fique seguro. Seu apelo foi abafado pelo caos. A amante avançou. 2 guardas de segurança a agarraram pelos braços assim que ela alcançou a noiva. Ela guinchou, debatendo-se violentamente contra o aperto deles. Seu vestido vermelho agitava-se como uma chama ardente. Me soltem! Ele disse que me amava. Ela é a razão pela qual ele mentiu. Ela não o merece. Sua voz subiu em um grito cru e penetrante que ecoou nas paredes de pedra. A noiva olhou através do véu. A respiração superficial, o rosto pálido, incapaz de entender como um momento de alegria havia se transformado em um campo de batalha. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o estômago, rezando para que seu bebê permanecesse ileso. Ela engoliu um soluço enquanto o quarto girava ao seu redor. Mais convidados se aglomeravam no corredor. Alguém se ajoelhou ao lado dela. Outra pessoa gritou por uma ambulância. Mais uma pessoa gritou que eles tinham tudo em vídeo, que isso era agressão, que a mulher de vermelho deveria ser presa. O salão tremeu com medo, confusão e descrença. Um casamento destinado a unir 2 famílias havia se dissolvido em caos em questão de segundos. A noiva sentiu as lágrimas escorrendo sobre o véu enquanto lutava para estabilizar a respiração. Sua bochecha latejava, seus joelhos doíam, seu coração estava partido.
A amante continuou a gritar, enquanto a segurança a arrastava para trás, sua voz falhando, sua fúria agitando o ar. E é que, através da comoção, a noiva sentiu algo mais. Uma mudança, uma presença, uma nova tensão vibrando na borda do salão. Alguém importante acabara de chegar, alguém que não toleraria isso, alguém que acabaria com tudo. Por um momento, o mundo não se moveu. Nem as velas, nem os convidados, nem mesmo a poeira no ar. Foi como se o tempo tivesse congelado no segundo exato em que a noiva atingiu o chão de mármore. Ela estava encolhida de lado, um braço protetoramente envolto sobre o estômago, o outro pressionado contra a pedra fria enquanto tentava respirar. Seu véu escorregou sobre seu rosto, suave e trêmulo, como uma cortina puxada sobre um coração partido. Sua bochecha latejava com a força do tapa. Seus joelhos queimavam, suas mãos tremiam, mas o medo que a engoliu por completo, muito além da dor. O salão, momentos antes explodindo em caos, caiu em uma quietude arrepiante. Dava para ouvir um alfinete cair. Dava para ouvir alguém engolir em seco. Dava para ouvir a noiva sussurrar um pequeno soluço que mal saía de seus lábios. E apesar de tudo, o noivo não se moveu. Ele estava parado no altar, como uma estátua esculpida em culpa e covardia. Seus olhos estavam abertos, frenéticos. Não se voltaram para a mulher que ele jurou proteger, mas para a porta por onde a amante havia sido arrastada segundos antes. Sua mandíbula cerrada, seu pomo de Adão movendo-se enquanto ele lutava para respirar. Ele levantou um pé como se pensasse em avançar, mas o medo o prendeu ao chão. Vários convidados olharam para ele. Sua confusão se transformou em descrença. Por que ele não estava ajudando sua esposa? Por que ele não estava ajoelhado ao lado dela? Por que ele não estava correndo para proteger o bebê que todos sabiam que ela estava carregando? A noiva sussurrou novamente, seus dedos arranhando suavemente o chão enquanto ela tentava se levantar. Sua voz era mal audível. Por favor, preciso de ajuda. Uma onda de choque percorreu a multidão quando a mão dela deslizou sob o ventre. Pela primeira vez, muitos convidados viram a verdade. Ela não era apenas uma noiva, ela era uma futura mãe, e alguém acabara de atacá-la. Ofegos se espalharam pela sala. Uma mulher na primeira fila cobriu a boca. Um homem sussurrou algumas palavras que soaram como uma oração. Alguém gaguejou que isso era ilegal. Outra pessoa disse que isso era agressão. Outra sufocou que isso era pior do que agressão porque ela estava grávida. Mas ainda assim, o noivo não fez nada. Ele permaneceu rígido, ombros tensos, respiração superficial. Seu smoking parecia pequeno demais para seu corpo, como se estivesse o estrangulando. O peso da sala o oprimia. No entanto, ele permaneceu imóvel, seus olhos piscando entre a noiva e a amante que estava sendo contida na parte de trás. Seu silêncio gritou mais alto do que qualquer confissão. Uma das damas de honra tropeçou para a frente, mas hesitou. Ela olhou para o noivo, desesperada por uma direção. Ele não deu nenhuma. A sala pareceu dobrar sobre si mesma. As paredes se fecharam. As luzes tremeram. Até mesmo as estantes de música pareciam inclinar-se para a noiva, como se implorassem para alguém avançar. Mas ninguém se atreveu a se mover até saber o que o noivo faria. Eles esperaram. Eles esperaram. Eles acreditaram que ele poderia finalmente se lembrar que a mulher no chão carregava seu filho, mas ele não o fez. Em vez disso, ele deu um pequeno passo para trás. O ar deixou a sala em um suspiro coletivo. A noiva ouviu. Ela olhou para cima do chão, seus olhos vítreos e vermelhos por trás do véu. Ela viu o pé dele se mover.
Ela viu seu rosto se contorcer de medo, não por ela, mas por si mesmo. Ela o viu escolher não ajudá-la. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, desaparecendo na renda de seu véu. Ela sussurrou a verdade para si mesma, uma verdade mais afiada do que qualquer lâmina. Ele não está vindo. Essa compreensão sacudiu o salão mais forte do que o ataque da amante. Um homem na segunda fila deu um passo à frente. Furioso. "Que tipo de marido você é?" Ele gritou. Sua voz ecoou através do silêncio, quebrando-o como um martelo através de um vidro. Mais convidados se levantaram. Suas expressões mudaram de espanto para indignação. Alguns apontaram para o noivo. Alguns murmuraram que ele deveria se envergonhar. Outros disseram que ele deveria estar ajudando sua esposa, em vez de agir como um covarde. Ainda assim, ele não se moveu. Suas mãos tremiam ao seu lado. Seus olhos permaneceram fixos no chão, como se ele desejasse que o mármore o engolisse antes que ele tivesse que enfrentar o que havia causado. Sua respiração soava áspera e irregular, mas ele não deu um único passo em direção à noiva. Enquanto isso, a noiva lutava para se levantar. Seus braços tremiam violentamente. Ela empurrou o chão, mas seu vestido a oprimia. Presa ao mármore frio, seu estômago apertou de medo. Ela o segurou com força, rezando para que o bebê estivesse ileso. Alguém finalmente se separou da multidão. Uma mulher em um vestido azul marinho, mais velha e serena, correu para a noiva. Seus saltos ecoaram nitidamente enquanto ela se ajoelhava ao lado dela. "Querida, está tudo bem. Estou aqui", ela sussurrou. Sua voz falhou com simpatia e medo. Ela colocou uma mão gentil no ombro da noiva. A respiração da noiva engasgou. Ela sussurrou uma resposta trêmula. "Meu bebê. Só preciso proteger meu bebê." A mulher assentiu rapidamente, seus olhos se enchendo de preocupação. "Vamos examiná-la. Não se mova muito rápido. Apenas respire." Mas os olhos do salão não estavam na gentil estranha. Estavam no noivo. Seus ombros se curvaram sob o peso do julgamento. Sua reputação, sua dignidade, sua decência. Tudo se estilhaçou enquanto ele ficava ali, sem fazer nada. Os convidados começaram a sussurrar mais alto. Como ele pôde deixar isso acontecer? Ele está com medo da amante. Ele é culpado. Ele não se importa com sua esposa ou seu filho. O noivo fechou os olhos com força, como se fechá-los apagasse a verdade. Mas a verdade já havia tomado forma. Este não era mais apenas um escândalo. Era uma traição testemunhada por um salão inteiro de pessoas. Uma traição gravada em dezenas de telefones. Uma traição que a noiva se lembraria pelo resto de sua vida. A dama de honra que hesitou antes, finalmente deu um passo à frente, ajoelhando-se do outro lado da noiva. "Você pode me ouvir?" ela perguntou suavemente. A noiva assentiu fracamente. Um leve burburinho subiu da parte de trás da sala, ficando mais alto a cada segundo. Passos pesados se aproximavam, firmes e potentes, ressoando como um juiz entrando em um tribunal. A multidão se virou lentamente. Até o noivo olhou para cima. Alguém estava vindo. Alguém que mudaria tudo. Alguém cuja mera presença carregava autoridade e consequência. A noiva fechou os olhos enquanto a tensão na sala se apertava novamente, tomando a forma de algo afiado e irreversível. O silêncio se estilhaçou e o pai chegou. Os passos pesados ficaram mais altos, mas antes que alguém pudesse se virar completamente para a entrada, outro som se espalhou pelo salão. Um tinido eletrônico agudo, depois outro, depois dezenas. Os telefones vibraram, as telas acenderam, as notificações piscaram pela sala como um incêndio. As pessoas olharam para seus dispositivos
olhos arregalados, enquanto algo horrível se tornava aparente. O ataque já estava online. Alguém estava transmitindo toda a cena ao vivo desde o momento em que a amante irrompeu pelo corredor. O vídeo se espalhou instantaneamente pela multidão, mostrando a noiva desabando, o tapa ressoando, o caos explodindo. Os comentários chegavam na velocidade da luz. Choque, indignação, descrença, estranhos exigindo justiça para a noiva grávida. No salão, um jovem convidado de terno escuro avançou, segurando o telefone como se fosse uma prova em um tribunal. Sua voz ecoou, trêmula de adrenalina. Eu gravei tudo. Cada segundo. Ela atacou a noiva sem aviso. Ela sabia que a noiva estava grávida. Ofegos percorreram os convidados como uma onda quebrando na praia. Mais pessoas levantaram seus telefones. Eles capturaram o grito, o tapa, a queda. O noivo sem fazer nada. Cada ângulo revelava mais uma camada de crueldade. Cada quadro aprofundava o horror do que acabara de acontecer. A noiva lutou para se levantar com braços trêmulos. Sua respiração estava entrecortada. O véu escorregou de sua testa enquanto ela virava a cabeça para a multidão. Sua bochecha já estava inchando. As lágrimas se agarravam aos seus cílios. Seus lábios tremeram em choque. Outra convidada avançou. Uma mulher com a mandíbula firme e um tom calmo, mas autoritário. Eu sou enfermeira, ela anunciou. Afastem-se. Deem-lhe ar. Deixem-me examiná-la. Ela se ajoelhou suavemente ao lado da noiva e pressionou 2 dedos na parte interna de seu pulso. Seu pulso está rápido, querida. Respire lentamente para mim, para dentro e para fora. A noiva tentou regular a respiração, mas o medo a apertava no peito como uma prensa. Meu bebê, ela sussurrou. Por favor, diga-me que meu bebê está bem. A enfermeira colocou uma mão cuidadosa no baixo ventre da noiva, seus movimentos profissionais e rápidos. Diga-me se sentir alguma dor aguda, ela instruiu suavemente. Ou qualquer cólica repentina. A noiva balançou a cabeça. Não, só medo. Estou apavorada. A enfermeira assentiu, o alívio cruzando suas feições. Isso é bom. Sem sangramento, sem dor aguda. Estes são sinais positivos. Mas você precisa de uma avaliação médica o mais rápido possível para ter certeza. Por enquanto, continue respirando lentamente. Não se levante ainda. Você experimentou um trauma, mas seu corpo está respondendo bem. A noiva fechou os olhos, agarrando-se às palavras como se fossem um bote salva-vidas. Graças a Deus, ela sussurrou. Ao redor dela, o salão havia se transformado em um tribunal. Cada convidado se tornou uma testemunha. Cada câmera se tornou uma evidência. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Os murmúrios ficaram mais altos, cheios de indignação e desgosto. Isso é um crime. Ela atacou uma mulher grávida. Não posso acreditar que estamos vendo isso na vida real. O noivo ficou parado. Ele não fez nada. Ele deveria se envergonhar. O rosto do noivo se contorceu. Ele fechou os olhos como se desejasse poder desaparecer. O suor escorria por sua têmpora. Ele engoliu em seco, mas ainda assim não se moveu em direção à sua esposa. A enfermeira olhou para cima. A descrença queimava em sua expressão. Por que ele não está aqui? Ela sussurrou para ninguém em particular. Uma dama de honra respondeu com a voz carregada de amargura. Ele está com medo da amante. Ele se importa mais com ela do que com a própria família. O noivo estremeceu com as palavras. A enfermeira balançou a cabeça e se concentrou na noiva novamente. Ouça-me. Você é forte. Você protegeu seu bebê. Você está segura agora. Tudo ao seu redor parece caótico, mas você não está sozinha. Mas a noiva se sentia sozinha, mais sozinha
do que jamais se sentira em sua vida. Seu marido estava a apenas 5 metros de distância e parecia um estranho. De repente, alguém levantou o telefone mais alto que o resto. Na tela, a reprodução parou no momento exato em que a amante atingiu a noiva. O tapa congelou no ar. A cabeça da noiva torcida. Os lírios voando. Era inegável, nítido, brutal. O vídeo deu zoom, mostrando as unhas da amante, afiadas e vermelhas, cortando o ar. Ela bateu com intenção. Olhe para o rosto dela. Isso é raiva. Isso não é um acidente. Outro convidado levantou o telefone. Eu tenho o ângulo de lado. Você pode ver o noivo olhando. Ele não fez nada para impedir. Um silêncio tenso invadiu o salão. Até mesmo o zumbido dos telefones pareceu diminuir sob o peso da evidência. Um homem de terno cinza avançou. Sua expressão dura como aço. Este não é mais um casamento. Esta é a cena de um crime. Outro acrescentou. Ela precisa de atenção médica e proteção policial. Aquela mulher de vermelho deve ser presa no local. A noiva estremeceu. Ouvir a palavra presa parecia irreal. Tornou tudo mais nítido, mais aterrorizante, mais real. Ela pressionou as mãos contra o estômago novamente. Meu bebê, ela sussurrou. Por favor, fique seguro. Por favor, fique comigo. A enfermeira passou uma mão tranquilizadora sobre o ombro dela. Você está fazendo tudo certo. Continue respirando. A ajuda está aqui agora. Mas a tensão na sala aumentou novamente. As pessoas se viraram para a parte de trás do salão. As vozes se silenciaram. Os ombros se enrijeceram. Porque os passos de antes finalmente chegaram à entrada. E desta vez, ninguém olhou para seus telefones. Ninguém sussurrou. Ninguém se moveu. Todos ficaram olhando. Uma figura estava emoldurada na soleira. Alta, imponente, irradiando uma autoridade tão intensa que até o ar pareceu hesitar. A noiva o sentiu antes de vê-lo. Sua respiração falhou. Seus olhos se arregalaram. Seu coração despencou. E então, subiu novamente. Seu pai havia chegado e o mundo dentro daquele salão estava prestes a mudar para sempre. As portas do grande palácio não apenas se abriram. Elas se abriram como se algo antigo e poderoso tivesse ordenado. Uma rajada fria de ar varreu a sala, roçando as velas e fazendo suas chamas se inclinarem. Toda a conversa morreu instantaneamente. Todo sussurro desvaneceu-se no nada. A sala inteira pareceu contrair-se, como se a própria gravidade tivesse se deslocado para a entrada. E então ele apareceu, Ignácio Delgado, o homem cujo nome tinha peso suficiente para mover mercados, silenciar conselhos e fazer políticos corruptos esquecerem suas próprias vozes. Alto, ombros largos, prateado nas têmporas, olhos esculpidos em autoridade, um terno cor de carvão que lhe caía com o tipo de precisão geralmente reservada para armas. Ele não se apressou. Ele não olhou ao redor. Ele caminhou com a calma e aterrorizante certeza de um homem que já havia vencido uma batalha, que os outros ainda não haviam percebido que havia começado. Os convidados se afastaram instintivamente. Seus corpos reagiram antes que suas mentes pudessem processar. Sua presença não era barulhenta, não era frenética. Era simplesmente inegável. O tipo de presença que dominava uma sala sem pronunciar uma única palavra. A noiva o viu através do véu. Sua respiração falhou. Sua mão se apertou sobre o estômago. Seu coração se abriu em uma onda de medo, dor e alívio avassalador. Ela sussurrou a única palavra que seus lábios trêmulos podiam formar. Papai. O olhar de Ignácio varreu a sala, como uma tempestade que escaneia a paisagem que estava prestes a consumir.
Ele viu tudo. Os lírios espalhados no mármore, o véu torcido, os convidados em estado de choque, os seguranças segurando a amante que havia parado de gritar. E agora, olhando para ele com olhos grandes e aterrorizados. E então, ele viu o noivo. O noivo congelou. Completamente. Seu rosto perdeu a última gota de cor. Suas mãos pendiam frouxas ao seu lado. Ele parecia uma criança diante de um veredicto que ele sabia que merecia. Por um momento, Ignácio apenas o observou, com uma expressão indecifrável. O silêncio na sala ficou mais agudo. Até mesmo os lustres de cristal pareciam parar de brilhar, com medo de fazer barulho. Finalmente, Ignácio se moveu novamente. Ele caminhou em direção à noiva. Cada passo ressoou. Lento, uniforme, medido. Os passos de um homem que não estava correndo para o caos, mas sim controlando-o. A multidão se abriu. Alguns inclinaram a cabeça. Alguns recuaram como se estivessem evitando um raio. A amante gemeu, encolhendo-se no aperto dos seguranças. Não mais a mulher furiosa de vermelho, mas uma figura trêmula que entendeu tarde demais a magnitude do homem que se aproximava. Ignácio se ajoelhou ao lado de sua filha. O chão de mármore refletiu as linhas nítidas de seu rosto, enquanto ele estendia a mão e gentilmente levantava o véu de seus olhos. Sua voz, quando ele falou, era calma, mas carregava mais peso do que qualquer grito. Minha filha, estou aqui. A noiva desabou. Sua respiração quebrou em soluços que ela estava segurando desde o tapa. Seus dedos se agarraram à manga dele como uma alma se afogando encontrando terra. Ele afastou uma mecha trêmula de cabelo de sua bochecha, seu polegar roçando suavemente o inchaço. Quem te tocou? Ele perguntou. Não alto, não zangado, mas mortal. A enfermeira respondeu antes que a noiva pudesse. Senhor, ela foi atingida no rosto. Ela caiu com força sobre os joelhos. Ela está assustada, mas estável. O bebê parece ileso por enquanto, mas ela precisa de atenção médica. Ignácio assentiu uma vez, um gesto afiado o suficiente para cortar a tensão. Obrigado. Fique com ela. Ele se levantou em toda a sua altura. A sala pareceu menor de repente, como se não houvesse ar suficiente para todos. Seu olhar se voltou para a amante. Ela tentou falar. Uma patética tentativa de justificação. Ela provocou. Ignácio levantou uma única mão. Ela parou instantaneamente. Até os guardas se endireitaram. Sua voz não precisava de volume. Ela viajou pela sala como uma lâmina. Você agrediu minha filha grávida. A amante gemeu novamente. Suas pernas tremeram. A multidão recuou de suas palavras. Ouvi-las em voz alta deu ao crime uma clareza aterrorizante. Então, Ignácio se virou para o noivo. Ofegos irromperam como faíscas, saltando de um fio energizado. O noivo tropeçou um passo para trás. Sua respiração acelerou. Seus lábios tremeram. Ignácio! Ele sussurrou, sua voz falhando. Senhor, eu posso explicar. Mas Ignácio não piscou. Ele apenas olhou para o homem que deixou sua filha cair sozinha em um chão de mármore, que a viu ser agredida, que não ofereceu proteção alguma, que escolheu o silêncio em vez da responsabilidade. O noivo continuou. Eu não a amo. A mandíbula de Ignácio se apertou. O salão esperou sua resposta da mesma forma que um campo de batalha espera o primeiro tiro de canhão. Você não fez nada, ele disse suavemente. Ela estava no chão. E você não fez nada. Os joelhos do noivo quase cederam. Ignácio deu mais um passo para mais perto. O noivo encolheu-se. Você não falará com ela agora, disse Ignácio. Você não se aproximará dela.
Você não justificará sua covardia com desculpas. Alguém ofegou com a palavra covardia. Outra pessoa sussurrou que o noivo merecia muito pior. Ignácio desviou o olhar dele, como se ele não existisse mais. Sua atenção voltou totalmente para a noiva. Segurança, ele disse. 2 guardas avançaram imediatamente. Limpe o corredor. Prepare o transporte para minha filha. Ninguém a impede. Se alguém tentar, remova-o. Sim, senhor. E a mulher de vermelho fica onde está até a polícia chegar. A amante começou a chorar abertamente agora. Ignácio não olhou para ela. Em vez disso, ele se virou para os convidados, oferecendo-lhes o tipo de aceno composto que só um homem acostumado a liderar crises podia entregar. Obrigado por manterem a calma. Todos serão solicitados a dar declarações. Cada gravação que fizeram esta noite será necessária. Uma onda de murmúrios percorreu o corredor. Telefones se levantaram. As pessoas assentiram vigorosamente. Alguns até se desculparam com a noiva do outro lado do salão. Ignácio se ajoelhou novamente, levantando sua filha cuidadosamente em seus braços. Ela se agarrou a ele, afundando o rosto em seu ombro, tremendo contra a segurança que pensou ter perdido para sempre. Ele sussurrou em seu cabelo. Você está segura agora. Eu prometo. Ninguém vai te machucar nunca mais. E com isso, Ignácio Delgado se levantou com sua filha em seus braços. A sala se abriu para ele como o mar. Um pai carregando sua filha quebrada, uma força que ninguém ousava se opor, uma tempestade feita de amor e fúria. E enquanto ele caminhava para as portas, o noivo finalmente desabou em uma cadeira. Conhecendo a verdade, sua vida nunca mais seria a mesma. No momento em que Ignácio carregou sua filha nos braços, o noivo saiu de seu estado de choque. Foi como se a realidade finalmente tivesse rompido seu pânico. Sua respiração ficou ofegante, suas mãos apertavam e relaxavam. Algo dentro dele se soltou, e ele tropeçou para a frente, desesperado. Esperem, por favor, me deixem falar com ela. Eu preciso explicar, ele conseguiu dizer enquanto corria em direção a eles. Mas 2 seguranças se moveram de uma só vez. Eles se colocaram em seu caminho com precisão silenciosa, formando uma barreira que ele não podia atravessar. Seus braços se levantaram em uníssono, uma ordem clara sem uma única palavra. Senhor, recue, disse um deles com firmeza. Eu sou o marido dela, insistiu o noivo, sua voz falhando. Vocês não podem me manter longe dela. O guarda não vacilou. Por ordem do pai dela, ninguém se aproxima, especialmente você. Ofegos se espalharam entre os convidados. Os telefones se levantaram novamente, capturando cada segundo. O noivo sentiu as câmeras sobre ele. Ele sentiu o julgamento. Ele sentiu os olhos que antes o admiravam, agora despindo cada camada de sua pessoa. Ignácio nem se virou. Ele apenas continuou andando, sua filha em seus braços. O corredor se abria como sombras fugindo da luz. O noivo tentou novamente. Ela precisa me ouvir. Eu a amo. Eu fiquei paralisado porque estava em choque. Eu nunca quis que ela se machucasse. Mas o segundo guarda deu um passo mais perto. Sua voz com a fria certeza de alguém que viu muitos homens egoístas se justificarem. Senhor, recue. Isso não é sobre você. O peito do noivo apertou. Sua garganta se fechou. O pânico subiu por sua espinha como fogo. Ele olhou ao redor do salão em busca de apoio, mas para onde quer que olhasse, via apenas desaprovação. Uma mulher sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Ele está tentando salvar a si mesmo, não a ela. Outro homem balançou a cabeça. Ele viu sua esposa grávida ser atacada e não fez nada. Nenhuma explicação conserta isso. Mas alguém levantou o telefone,
falando nele enquanto transmitia ao vivo. Aí está, o noivo, tentando se explicar para a multidão depois de permitir que sua esposa fosse agredida. Olhem para ele. Inacreditável. O estômago do noivo revirou. Isto não é justo! Ele sussurrou para si mesmo. Qualquer um teria ficado paralisado, mas ninguém estava ouvindo, não mais. Uma dama de honra avançou, seus olhos queimando de fúria. Todos nós vimos. Você a escolheu. A amante. Você olhou para ela primeiro, não para a noiva, não para o seu bebê. Você hesitou porque estava com medo de perder a outra mulher. O noivo tentou negar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta porque ela estava certa, e todos sabiam disso. Ele estendeu a mão impotente, mas os guardas o bloquearam novamente. Saiam da frente, ele implorou. Eu preciso falar com ela. Por favor, ela é minha esposa. O guarda respondeu sem emoção. Suas ações esta noite dizem o contrário. Atrás deles, Ignácio continuou em direção à saída, mas a enfermeira gritou. Senhor, a ambulância está a caminho. Ela não deve ser movida para longe. Ignácio assentiu, ajustando seu aperto em sua filha. Então esperaremos perto da entrada, longe dessas câmeras. Ao ouvir isso, o pânico do noivo aumentou. Ele correu mais uma vez, o desespero superando a lógica. Se ela for embora sem me ouvir, ela vai pensar que eu não me importo. Por favor, eu a amo. Desta vez, o guarda colocou uma mão firme em seu peito. Senhor, pare. Você está incomodando a todos. A voz do noivo falhou. Eu estou incomodando a todos? Ela é minha esposa. Uma mulher perto da primeira fila retrucou. Você deveria ter se lembrado disso enquanto ela estava no chão implorando por ajuda. Suas palavras o atingiram mais forte do que um soco. Outra voz se juntou. Ele falhou com ela, e o mundo inteiro viu. E, de fato, o mundo inteiro tinha visto. Do outro lado do salão, dezenas de telas brilhavam com o mesmo vídeo. O tapa, a queda, o noivo parado, imóvel. Os comentários passavam mais rápido do que qualquer um podia ler. Que covarde! Ela merece coisa melhor. Como ele pôde não fazer nada enquanto ela estava grávida? Ele estava protegendo a amante. A chegada do pai foi a melhor coisa. O noivo sentiu as paredes se fecharem ao redor dele. Cada som de notificação era como uma lâmina cortando os últimos fragmentos de sua dignidade. Eu apenas congelei. Ele sussurrou novamente. Eu cometi um erro. Eu apenas congelei. Mas a verdade estava alta e implacável na frente dele. Ele não tinha feito nada. E agora, esse nada era mais alto do que qualquer desculpa que ele pudesse oferecer. A amante, ainda imobilizada, tentou falar entre as lágrimas. Ajude-me, por favor. Ele disse que a deixaria. Ele me disse que ele... A multidão explodiu em indignação. Cale a boca. Você arruinou a vida dela. Você quase machucou o bebê. Você deveria ir para a cadeia. Pela primeira vez desde sua detenção, a amante percebeu que o noivo não podia protegê-la. Ele não podia proteger ninguém, nem a si mesmo. O noivo cobriu o rosto com as duas mãos. Tremendo, tudo ao seu redor ficou embaçado. Os convidados, os guardas, as luzes brilhantes, as acusações, tudo se fundindo em uma tempestade da qual ele não conseguia escapar. Ele caiu de joelhos. Por favor, ele sussurrou. Por favor, apenas me deixem consertar isso. Mas não havia mais nada para consertar. Do outro lado do corredor, Ignácio virou a cabeça levemente, apenas o suficiente para ver o noivo ajoelhado no chão. Sua expressão não suavizou. Seus olhos não vacilaram. Ele apenas olhou para o homem que havia falhado com sua filha, e então desviou o olhar. Porque o arrependimento do noivo veio tarde demais. Era superficial demais. Pequeno demais em comparação com o dano que ele havia permitido.
Quando os paramédicos finalmente correram pelas portas, a noiva já estava protegida pela presença de seu pai. E todo o salão estava atrás dela. O noivo estava sozinho, mais sozinho do que jamais esteve. E o mundo estava assistindo. O salão estava em silêncio quando Ignácio finalmente se virou para olhar para o noivo. Nenhum sussurro, nenhuma respiração. A tensão era densa, como se toda a sala tivesse sido envolta em vidro e estivesse a uma vibração de quebrar. O noivo se levantou trêmulo do chão, enxugando o rosto com as costas da mão trêmula. Sua voz falhou enquanto ele tentava se recompor. Por favor, deixe-me explicar. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu apenas congelei. Eu estava com medo. Ignácio não se moveu. Ele não piscou. Ele permaneceu como um monumento esculpido em fúria e contenção. Quando ele finalmente falou, as palavras eram calmas, mas atingiram o noivo mais forte do que qualquer grito jamais poderia ter feito. Você estava com medo, Ignácio repetiu, deixando as palavras pairarem no ar. Minha filha estava no chão, grávida, chorando, e você estava com medo. O noivo engoliu em seco, acenando freneticamente. Sim, quero dizer, não. Quero dizer, eu deveria ter reagido mais rápido. Eu sei, eu nunca a deixaria ser machucada. Eu a amo. Ignácio deu um passo lento para a frente. O noivo encolheu-se. Você a ama, disse Ignácio. No entanto, você olhou primeiro para sua amante. Você a viu ser atingida, você a viu cair, você a ouviu implorar por ajuda, e ainda assim, você ficou paralisado como um covarde. Um murmúrio doloroso se espalhou entre os convidados. Cada palavra ecoava na espinha do noivo. Eu posso melhorar, ele sussurrou. Por favor, não atire de mim. Ignácio levantou o queixo ligeiramente, como se estivesse examinando um homem que já havia falhado em todos os testes não ditos. Você não se aproximará dela novamente, ele disse. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. A respiração do noivo parou. Seus olhos se arregalaram, vítreos de pânico. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Ela é minha esposa. A voz de Ignácio cortou o ar. Ela não é nada disso. O noivo recuou, cambaleando como se tivesse sido atingido. Ignácio continuou. Você não a merece. Você não merece pronunciar o nome dela. A partir deste momento, o noivado está dissolvido. O casamento acabou. Ofegos explodiram por toda a sala como fogos de artifício. O noivo balançou a cabeça violentamente. Não, você não pode. Ela ainda me ama. Ela disse que me perdoaria. Ela queria este casamento. A expressão de Ignácio permaneceu esculpida em pedra. Minha filha é gentil, bondosa demais, mas ela não está mais cega. O noivo começou a entrar em pânico. Por favor, deixe-me falar com ela. Apenas um minuto. Eu posso consertar isso. Eu juro que posso consertar isso. Ignácio se aproximou até que eles estivessem a apenas um sopro de distância. Sua voz baixou para algo frio, o suficiente para congelar o noivo. Consertar isso? Você não moveu um dedo quando ela mais precisou de você. Aquele momento me disse tudo o que eu precisava saber sobre o homem que você realmente é. Os joelhos do noivo quase cederam novamente. Eu posso mudar. Eu posso ser melhor. Por favor, não atire de mim. Ignácio olhou para ele da mesma forma que um juiz olha para um homem já sentenciado. Eu não a estou tirando. Você a deixou ir no momento em que escolheu a covardia em vez do amor. O noivo afundou no silêncio. Ignácio virou-se para os guardas. Acompanhem-no para fora do salão. Ele não deve nos seguir até o hospital. Se ele tentar, chamem a polícia. Os olhos do noivo se arregalaram enquanto 2 guardas se aproximavam. Por favor, Ignácio, eu imploro, não faça isso. Eu ainda sou o noivo dela. A resposta de Ignácio atingiu como um veredicto. Você era.
Os guardas pegaram um braço cada um. O noivo lutou fracamente. Por favor, não faça isso. Eu a amo. Eu juro que a amo. Ignácio inclinou a cabeça. Se isso fosse verdade, eu não estaria tirando-a daqui. Você estaria. O salão explodiu em sussurros mais altos do que antes. Alguns convidados se viraram em desgosto. Outros assentiram em aprovação. Outros olharam para o noivo como se ele fosse uma história que contariam mais tarde. Um conto de advertência sobre como é a verdadeira fraqueza. Pela última vez, o noivo implorou. Deixe-me vê-la. Por favor, ela precisa me ouvir. Ela precisa saber que eu sinto muito. A voz de Ignácio estava calma. Um homem de verdade não precisa de palavras para provar que se importa. Ele prova com ações. Você não provou nada. Os guardas o arrastaram em direção à saída lateral. Ele tropeçou, olhando desesperadamente para a porta por onde Ignácio havia levado a noiva. Sua voz falhou em algo quebrado. Por favor, não a deixe me odiar. Ignácio não se virou. Ele não hesitou. Ele deu a ordem final, com clareza mortal. Tirem-no. O noivo foi arrastado para fora do salão, seus apelos desaparecendo no silêncio. Tinha acabado. Não apenas o casamento, não apenas o relacionamento, mas a versão de si mesmo atrás da qual ele pensou que poderia se esconder. Ignácio ficou sozinho no centro do salão. Os convidados, observando-o com admiração e medo, ele ajeitou os punhos, endireitou o terno, levantou a cabeça. A tempestade havia falado, e ninguém ousou desafiar seu veredicto. As portas da ambulância bateram com um clangor metálico que ressoou nos ossos da noiva. Ela estava deitada, amarrada na maca, suas mãos tremendo, sua respiração irregular. As luzes brilhantes acima dela piscaram enquanto o veículo avançava bruscamente. Seu pai estava sentado ao lado dela, recusando-se a soltar sua mão. Sua mandíbula estava apertada, seus olhos fixos em seu rosto, como se ele estivesse implorando para que ela permanecesse consciente. Fique comigo, querida, ele murmurou, sua voz baixa e firme. Você está segura agora. Apenas respire. Mas ela não conseguia parar de tremer. Cada solavanco na estrada enviava uma pontada de medo através de seu abdômen. Seus dedos se agarraram ao cobertor que a cobria. Ela fechou os olhos, tentando acalmar a tempestade dentro de seu peito. Mas a lembrança do tapa, da queda e do chão de mármore frio se repetia. Ela sentiu o peso de seu corpo batendo no chão, o impacto, o terror, a necessidade instintiva de proteger seu bebê. Papai, ela sussurrou, sua voz embargada. Eu estou com medo. Ignácio inclinou-se mais perto. Eu sei, e você tem todo o direito de estar, mas estamos quase no hospital. Os médicos cuidarão de você, eu prometo. A ambulância parou bruscamente. As portas se abriram com um estrondo. Uma avalanche de jalecos brancos e equipe médica correu, seus movimentos rápidos, mas controlados. Eles deslizaram a maca para fora e a levaram pelo corredor iluminado. Paciente do sexo feminino. 23 semanas de gravidez, gritou um paramédico. Trauma contuso por queda. Sem sangramento visível. Sem contrações ainda. Estresse alto. Risco alto. Necessita de um exame fetal imediatamente. As palavras a atingiram como agulhas. 23 semanas. Ela sabia o que isso significava. Cedo demais. Frágil demais. Perigoso demais. Eles a empurraram para uma sala de exame. As luzes fluorescentes zumbiam acima. As máquinas apitavam. Luvas foram ajustadas. A enfermeira colocou gel morno em seu abdômen, enquanto o transdutor do ultrassom tocava sua pele. Respire fundo, disse a enfermeira. Mas respirar parecia impossível. Cada segundo se esticava como uma eternidade. Seu pai estava parado ao lado da cama,
com as mãos entrelaçadas atrás dele, cada músculo de seu corpo tenso. Seus olhos nunca deixaram o monitor. O médico entrou, um homem calmo com olhos alertas, e examinou cuidadosamente a tela do ultrassom. A sala ficou em silêncio. Até mesmo as máquinas pareciam silenciar, como se estivessem esperando seu julgamento. Após o que pareceu o minuto mais longo de sua vida, o médico exalou suavemente. Há um batimento cardíaco. Sua respiração falhou. Seus olhos se encheram instantaneamente. Ela cobriu a boca com a mão. Ela ouviu aquele pequeno som rítmico, rápido, forte, vivo. A mão de seu pai pousou em sua testa, suave e trêmula ao mesmo tempo. Graças a Deus, ele sussurrou. Mas o médico não tinha terminado. Seu bebê está estável por enquanto, ele disse com um tom firme, mas cauteloso. No entanto, a queda causou estresse significativo para ambos. Seu corpo reagiu com choque, e o choque às vezes pode desencadear complicações. Você deve permanecer em observação. A noiva assentiu rapidamente, as lágrimas ainda fluindo. Eu farei o que for preciso para manter meu bebê seguro. O médico continuou. Você precisará de repouso absoluto, sem estresse emocional, sem esforço físico. Se você sentir tontura, dor abdominal, sangramento ou contrações, você deve nos alertar imediatamente. Ignácio deu um passo à frente. Quais são as chances de danos a longo prazo? O médico hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Neste momento, os sinais são encorajadores, mas não podemos descartar o risco. Trauma na gravidez é imprevisível. Sua filha fez tudo certo ao proteger seu abdômen durante a queda. Isso muito provavelmente salvou a criança. Seu pai fechou os olhos por um momento. Processando a verdade, a noiva sentiu uma onda de culpa tão repentina que tirou seu fôlego. É minha culpa, ela sussurrou. Se eu tivesse recuado antes, se eu a tivesse evitado, se eu... A voz de Ignácio irrompeu na sala como um trovão. Não, nada disso é culpa sua. Você foi atacada. Você foi pega de surpresa. A culpa é de outros, não sua. Ela soluçou novamente, afundando o rosto nas mãos. A enfermeira ajeitou os cobertores. Você está segura agora. E seu bebê lutou muito. Esse batimento cardíaco é forte. Agarrem-se a isso, o médico acrescentou. Vamos mantê-la aqui durante a noite. Depois disso, dependendo de seus exames, podemos decidir os próximos passos. Ignácio puxou uma cadeira para a cabeceira da cama e sentou-se. Eu não vou sair, ele disse firmemente. Ela estendeu a mão para a dele. Obrigada, papai. Ele roçou o polegar nas costas da mão dela. Quando você nasceu, você era tão pequena que eu podia segurá-la em um braço. Eu prometi à sua mãe que a manteria segura. Eu falhei com você hoje, mas não falharei de novo. Você não falhou, ela sussurrou. Você me salvou. Ele abaixou a testa até a mão dela, sua voz falhando de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. Eu deveria ter protegido você mais cedo. Ela balançou a cabeça fracamente. Você me protegeu exatamente quando eu mais precisei de você. O monitor apitava constantemente. Aquele pequeno e poderoso batimento cardíaco preencheu a sala como uma bênção. Ela o ouviu de novo e de novo, deixando-o acalmá-la, deixando-o lembrá-la de que ela não estava sozinha. Pela primeira vez desde o salão de casamento, ela se sentiu ancorada, apoiada, segura. Mas no fundo, outro sentimento cresceu. Um fogo silencioso. Um juramento. Quem quer que tenha quebrado o mundo dela hoje, nunca mais teria permissão para se aproximar de seu filho. Quando a noiva foi instalada em seu quarto de hospital, o mundo exterior já havia explodido.
O vídeo do ataque se espalhou a uma velocidade que ninguém podia controlar. Ele iluminou todas as principais plataformas em questão de horas. As hashtags se multiplicaram. Os comentários dispararam. As imagens eram reproduzidas repetidamente, capturando cada detalhe horrível. O tapa, a queda, o noivo imóvel, o pai intervindo com a força de uma tempestade. Milhões assistiram, milhões julgaram, e o mundo não foi gentil. No salão de casamento, carros de polícia se alinhavam na entrada. Suas luzes azuis banhavam os pilares de mármore, pintando o prédio com flashes frios e nítidos. Os oficiais se moviam rapidamente, conversando com os convidados, recolhendo telefones, reunindo cada ângulo da agressão. A amante estava sentada em um banco em um corredor lateral, algemada, o rímel escorrendo por suas bochechas. Seu vestido vermelho, antes perfeito, estava amassado e molhado de lágrimas. Ela podia ouvir os oficiais conversando por perto. Motivo claro. Golpe deliberado. Alto risco para uma mulher grávida. Isso é grave. Sua respiração ficou superficial. Eu não queria machucar o bebê, ela murmurou, sua voz trêmula. Eu estava zangada. Ela estava tirando ele de mim. Um oficial se virou bruscamente. Você agrediu uma mulher grávida em público. Isso não é raiva. Isso é agressão com potencial dano fetal. Ela enterrou o rosto nas mãos, soluçando mais forte. Em outra sala, o noivo estava sentado sozinho com 2 detetives da polícia. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos injetados de sangue. Ele parecia um homem que havia envelhecido 1 década em 1 hora. Um telefone estava sobre a mesa à sua frente, mostrando o vídeo que ele não conseguia parar de assistir. O momento em que ele falhou, de novo e de novo, sem filtros, sem desculpas, sem escapatória. Senhor, disse o detetive, precisamos da sua declaração. Mas o noivo mal o ouviu. Sua mente reproduzia a cena em loopings incessantes. Sua noiva caindo, ela gritando, seu próprio corpo imóvel, recusando-se a se mover. Eu a amava, ele sussurrou. O detetive suspirou. Amor é um verbo, não um sentimento. Você não fez nada. Essas 3 palavras doeram mais profundamente do que o noivo esperava. Você não fez nada. Ele fechou os olhos e as lágrimas escaparam, apesar de seu esforço para contê-las. Enquanto isso, o salão fervilhava de atividade. Os convidados prestavam depoimento. Alguns tremiam. Alguns ainda estavam furiosos. Alguns estavam em choque silencioso com a rapidez com que uma celebração se transformou em um escândalo. Um convidado levantou o telefone. Este ângulo mostra a amante correndo em direção à noiva. Sem hesitar. Não foi um acidente. Outro acrescentou. E aqui, olhe, ele está apenas parado lá, assistindo. A polícia coletou cada clipe. Mais tarde, um oficial sênior se apresentou diante de uma equipe de câmeras do lado de fora do local. Repórteres se inclinaram para a frente. Microfones se aglomeraram ao redor dele. Neste momento, ele anunciou, a suspeita responsável pela agressão física foi detida. As acusações incluem agressão resultando em lesão corporal e colocação em perigo de uma mulher grávida. Acusações adicionais podem seguir, aguardando relatórios médicos. Os repórteres explodiram em perguntas. E o noivo? Ele estava envolvido? Ele enfrenta acusações? O oficial levantou a mão. No momento, ele é considerado uma testemunha. Sua inação, embora moralmente questionável, não é criminal. A investigação está em andamento. As mídias sociais discordaram. Para o público, a amante era uma vilã. Mas o noivo havia se tornado algo pior. Um símbolo de traição. Um homem que viu o dano se desenrolar e não fez nada. De volta ao hospital, a noiva dormia, exausta.
As máquinas apitavam suavemente ao redor dela. Seu pai estava perto da janela falando com um oficial. Ela cooperará com sua investigação, disse Ignácio, mas apenas quando estiver estável. Claro, senhor, respondeu o oficial. Voltaremos pela manhã. Ignácio assentiu, mas seus olhos permaneceram duros de fúria. O oficial hesitou antes de falar novamente. E, senhor, o marido? Ele continua pedindo acesso a ela. A mandíbula de Ignácio se apertou. Não, tentamos mantê-lo afastado. Mas ele insiste. Ignácio deu um passo à frente, sua voz baixa. Minha filha foi atacada hoje. Ela caiu com força. Ela poderia ter perdido seu filho, e o marido dela não fez nada para evitar. Ele não tem permissão para vê-la. Nem agora, nem nunca mais. Se ele se aproximar da porta dela, tirem-no. Sim, senhor, disse o oficial imediatamente. Uma enfermeira se aproximou. Os sinais vitais dela estão estáveis. Ela está descansando calmamente. Ignácio finalmente exalou. Obrigado. Enquanto isso, o noivo estava sentado do lado de fora da entrada do hospital, com a cabeça entre as mãos. Ele tentou entrar. A segurança o recusou todas as vezes. Por favor, ele sussurrou para ninguém em particular. Deixem-me consertar isso. Apenas me deixem vê-la. Mas o mundo havia escolhido seu lado. A polícia, os convidados, o público e, o mais importante, o pai dela. Ele estava sozinho. Completamente sozinho. Seu telefone vibrou novamente. Outra notificação. Outro comentário. Covarde. Vergonhoso. Ela merece coisa melhor. Você falhou com ela. Ele deixou o telefone escorregar de seus dedos e cair no cimento frio. Um homem quebrado. Um futuro quebrado. Uma verdade da qual ele não podia mais se esconder. Seu silêncio havia destruído tudo. O quarto estava escuro quando ela acordou. Apenas o brilho suave de um monitor iluminava as paredes, projetando sombras suaves sobre a cama do hospital. Por um momento ela não se lembrava onde estava. O cheiro de antisséptico, o zumbido das máquinas, a dor em seus joelhos. Então tudo voltou. O tapa, a queda, o pânico, a ambulância, os braços de seu pai. Instintivamente ela apertou a mão contra o estômago. Uma enfermeira entrou naquele exato momento, sua voz quente e tranquilizadora. Você está acordada. Isso é bom. E antes que você pergunte, sim, o bebê está perfeitamente estável. Temos monitorado o batimento cardíaco. Está forte. Seus olhos se encheram de lágrimas. O alívio a invadiu como uma luz quente, rompendo uma tempestade. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. A enfermeira sorriu suavemente. Seu pai ficou a noite toda. Ele se recusou a sair. Devo trazê-lo? Ela assentiu. Um momento depois, Ignácio entrou. A exaustão em seus olhos não fez nada para diminuir a proteção feroz que irradiava dele. Ele se sentou ao lado dela e pegou sua mão, apertando-a como se fosse a última âncora em um mar violento. Como você se sente, minha filha? Ele perguntou. Segura, ela disse. Porque você está aqui. Sua mandíbula se apertou. Eu prometi à sua mãe que a protegeria. Eu falhei antes, mas não falharei novamente. Você não falhou. Ela apertou a mão dele. Você me salvou. Ignácio inclinou a cabeça ligeiramente, deixando o peso de suas palavras se assentar. Então ele inalou lentamente e olhou diretamente em seus olhos. Há algo que você precisa saber, ele disse. A polícia prendeu formalmente a mulher que a atacou. A evidência é esmagadora. Haverá acusações. Ela assentiu. Ela deve ser responsabilizada, não apenas por mim. Pelo bebê. A voz de Ignácio suavizou-se. E o noivo? Ele está fora do hospital.
Ele tentou entrar. A segurança o conteve. Sua respiração falhou, mas não por saudade, por clareza. Eu não quero vê-lo, ela disse. Nem esta noite, nem amanhã, nem nunca mais. Ignácio assentiu. Não houve hesitação em sua aceitação. Era o que eu esperava, e eu garantirei que seus desejos sejam respeitados. Por um longo momento, eles se sentaram em silêncio, em compreensão. As últimas horas destruíram o mundo dela. Mas sob a dor, ela podia sentir algo se reconstruindo, algo mais forte. Ela engoliu em seco. Eu preciso fazer uma declaração, não para a imprensa, para mim mesma. Ignácio esperou. Eu terminei com ele, com as mentiras dele, com o medo dele, com a forma como ele deixou alguém nos machucar, a mim e ao nosso filho. Ele me mostrou hoje quem ele realmente é e quem eu preciso ser. Você é mais forte do que este momento, Ignácio murmurou. Mais forte do que qualquer coisa que tentou te quebrar. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu quero que o noivado seja dissolvido oficialmente. Eu quero que meu nome seja removido de qualquer coisa ligada a ele. Eu não quero que ele esteja envolvido no meu futuro, nem no futuro do meu filho. Ignácio assentiu uma vez. Será feito. Uma batida suave veio à porta. Um oficial de polícia entrou. Senhora, ele disse suavemente, nós reunimos todas as declarações e todas as gravações. O incidente completo agora faz parte da investigação. Você não precisará testemunhar até estar pronta. Obrigada, ela respondeu. E mais uma coisa. O oficial hesitou. A resposta do público é avassaladora. Pessoas de todo o país estão enviando apoio. Elas estão indignadas com o que aconteceu com você. Ela sentiu seu peito apertar, não com medo desta vez, mas com algo próximo à força. Bom, ela disse suavemente, porque eu não ficarei em silêncio. O oficial assentiu e saiu. Ignácio colocou uma mão em sua testa. Descanse agora. Você e seu filho precisam de paz. Mas ela balançou a cabeça. Mais uma coisa. O quê? Ele perguntou. Prometa-me, ela sussurrou, que ele nunca terá acesso ao meu filho. Ignácio inclinou-se mais perto. Eu prometo a você com tudo o que eu sou. Ele perdeu esse direito no momento em que escolheu a si mesmo em vez de sua segurança. Ela exalou trêmula. O alívio a invadiu. Do lado de fora do hospital, o noivo estava sentado sozinho no pavimento frio, ignorado pelo mundo que já o havia julgado. Seu telefone zumbia incessantemente com notificações que ele não aguentava ler. Manchetes, comentários, vídeos. Seu nome estava em toda parte, mas nunca com simpatia. Lá dentro, a noiva colocou a mão sobre o estômago e sentiu o mais fraco flutter. Um lembrete, uma promessa. Um novo começo. Seu mundo havia desmoronado, mas também havia limpado um caminho pavimentado com uma força que ela nunca soube que possuía. Um futuro que ela protegeria com ferocidade, para si mesma, para seu filho, e com seu pai ao lado dela. Não foi o casamento que ela planejou, foi a vida que ela escolheu. A verdadeira segurança reside na coragem e na integridade, não nas promessas vazias. O silêncio e a covardia de Rafael não apenas o destruíram, mas também revelaram a força indomável de Isabela. A dor do trauma forjou nela a ferocidade protetora de uma mãe, ensinando-lhe que a estabilidade é construída pela ação e pelo amor incondicional, o amor do pai, e não pela dependência de quem falha no momento de maior necessidade. O casamento acabou, mas a jornada de Isabela como uma mulher forte e independente começou.